Bom dia, meus amores. Quinto ano. Vamos abrir o nosso livro na página 24 e vamos conhecer o mundo do rádio. Mas antes de conhecer o mundo do rádio, nós iremos revisar um pouco sobre os meios de comunicação, onde nós falamos sobre o telefone. O telefone é o mais antigo, foi inventado na década de 1870. Em 10 de março de 1876, o inventor realizou a primeira instalação elétrica de voz usando o aparelho. O telefone não demorou muito tempo para chegar ao Brasil. Em 1887, foram instaladas as primeiras linhas telefônicas no Rio de Janeiro. O primeiro aparelho telefônico funcionou no Palácio Imperial, no Rio de Janeiro. O Brasil, naquela época, ainda era uma monarquia, governada pelo imperador Dom Pedro II. E assim, com o passar do tempo, foi criado as centrais telefônicas. Centrais telefônicas que fizeram diversas partes do mundo e assim passaram a se organizar, onde possibilitou ligações de um aparelho para outro. E assim trabalhava uma pessoa que era conhecida como telefonista. Com o passar do tempo, passaram a ser criada telefones públicos, telefone fixo, que ficava nas residências em locais de trabalho, não estava disponível para todas as pessoas. Essa dificuldade técnica e alto preço das linhas dificultava que as pessoas pudessem usar. E assim, eles criaram um telefone público para ajudar a facilitar os problemas. E esse telefone público era conhecido como orelhões. E no começo do ano de 2000, os telefones públicos começaram a ser desativados do Brasil. Por quê? Começou a surgir os telefones celulares. Ao longo do tempo, na década de 1990, mais ou menos, foram se desenvolvendo a chamada telefone móvel, certo? Que assim eles passaram a se desenvolver. E agora, eu gostaria que vocês fizessem a autocorreção do jogo rápido da página 23. Com base no que estudamos, responda as questões. Letra A. Por que os telefones públicos começaram a ser desativados a partir dos anos de 2000? Porque começaram a surgir o quê? Os telefones celulares. É isso? Então, eles começaram a não ter mais utilidade, porque cada pessoa da população tinha o seu telefone, então não tinha necessidade do uso do telefone público. Então foi por causa do telefone celular, começou a ser usado, cada pessoa tinha o seu, então não tinha a baixa utilização. Qual meio de comunicação se tornou popular mais ou menos nessa época? Que fizeram com que esse processo fosse desinstalado das ruas. Então, foi o uso de quê? Eu falei ainda agora, o uso dos celulares. Então, se os celulares ele tinham uso, então não tinha necessidade de você ir procurar um telefone público. Então, vamos lá no mundo
do rádio. A época em que a televisão nem o computador existiam. Existia o quê? Jornais, revista e telefone. Entre os principais meios de comunicação e de transmissão de notícia. E assim mudou de maneira rápida e intensa com a invenção do rádio no Brasil. Começou a ser usado na década de 1920, a primeira transmissão realizada em nosso país, que aconteceu em 7 de setembro de 1922, durante o governo do presidente Epitácio Pessoa. Naquela época, nosso país já era uma república, quer dizer que o governo já era eleito pelo povo, que antes era monarquia, era o imperador que governava, então ele era indicado. No Brasil, na década de 1920, pessoas tinham rádio. Além disso, havia poucas emissoras. Os aparelhos foram tornando mais fáceis de se obter. E de acordo com os anúncios de revistas, jornais, até mesmo do próprio rádio em sua casa, foram se comprando as peças, os fios específicos para o modelo de cada rádio. Portanto, foram se comercializando em lojas com um preço acessível, esses modelos de rádio. Cada vez que passavam, iam se evoluindo. E assim tornou-se o principal meio de comunicação da época, transmitido a milhares de pessoas e entretenimento e informação. Na década de 1930, a população que usava o rádio no Brasil ficou maior, devido ao quê? Mais informação, a ter mais o rádio no comércio, as pessoas passaram a comprar e assim passaram a utilizar mais e deram continuidade a manter comuns essas informações sobre cada acontecimento de maneira mais rápida, como nenhum do meio de comunicação havia feito até então. Então, vamos aqui observar, é uma emissora. Pessoas ouvindo um rádio na década de 1950, na França. Observe o rádio. Olha só o rádio. Vamos lá, página seguinte. Vamos. Programação do rádio. Quais eram as programações que as pessoas daquela época ouviam nas rádios brasileiras? Como era a vida dessa população nesse tempo em que a televisão ainda não existia? Os rádios, as pessoas escutavam notícias sobre o Brasil e muitas músicas. Era comum até a década de 1950. Cantores, cantoras se apresentarem ao vivo nas emissoras de rádio. Eles cantavam, tocavam seus instrumentos nos estúdios das emissoras e pouco a pouco se tornou comum pelo Brasil. Também eles tinham acesso a novela de rádio, as mais famosas radionovelas. Contava história de amor, dramas, suspense e aventura. E assim eram narradas por diversos atores. As interpretações também aconteciam nos estúdios das rádios. Além disso, era transmitida de curso, aulas, palestras educativas. E muitas pessoas também realizavam os programas de rádio para enviar notícias aos familiares que viviam longe. Então, era com essas informações que o rádio transmitia. Hoje, na nossa casa,
acredito que a maioria tem um rádio. Mas não é tão utilizado como antigamente, porque na nossa casa tem a televisão, que antigamente não tinha. Então eles tinham que assistir até a novela, era no rádio. Observe a imagem. Essa imagem é uma apresentação ao vivo nos estúdios Rádio Nacional Rio de Janeiro em 1952. E vem um jogo rápido, esse jogo rápido, onde você vai comparar os telefones e jornais e revistas ao rádio, certo? Porque podemos dizer que o surgimento do rádio é escuto à distância como nenhum outro meio de comunicação antes dele. Então, gostaria que vocês respondessem, certo? E tchau, tchau, até a próxima aula.